Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite a vocês que estão em casa e nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube. Antes de darmos início à nossa palestra de hoje, primeiramente eu gostaria de convidar a todos vocês, tanto vocês que estão em casa quanto vocês presentes, para que tomem uma posição confortável nas cadeiras, para que fechem seus olhos. Vamos serenando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração. Vamos elevar o pensamento ao plano maior. Vamos trazer até nós a figura sublime do Mestre amado Jesus. Obrigado, Jesus, por mais este dia. Obrigado por todas as oportunidades de evolução que você tem nos concedido. Obrigado por esta casa fraterna. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pela família. Obrigado, obrigado, obrigado. Tanto a agradecer, Jesus. E com esse agradecimento, nós vamos pedindo a sua permissão para darmos início aos trabalhos desta noite, com a oração que você mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos os que acabaram de chegar, boa noite a vocês de casa que estão entrando agora, sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma palestra. Antes de iniciarmos a palestra, aqueles recadinhos, né? Toda segunda-feira, a partir das 13h40, nós temos aqui na Casa Fraterna todos os trabalhos, né? Entrevista, desobsessão, cura e inclusive palestra, né? Então, as pessoas que querem passar por entrevista devem chegar um pouquinho antes das 2 para poderem pegar a fichinha, tá? Na noite de segunda-feira, aquelas pessoas que gostariam de aprender um pouco mais sobre a doutrina, né, querem se aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre a doutrina, nós temos o nosso curso da doutrina. Ele começa às 20 horas, vai até às 21h30. Para participar do curso, basta você acessar o 36448610. Ali tem um cadastro, né, que é interessante que você faça. Mas se porventura você não esqueceu, você não conseguiu, não tem problema. Venha, procure os responsáveis que estiverem aqui na hora e fala: olha, eu queria fazer o curso, mas eu não consegui fazer o cadastro e tal. Não tem problema não, tá? Então fica aí o convite para todos que querem aprender um pouquinho mais sobre a doutrina. De terça-feira, das 20 às 21h, nós temos também
passe de harmonização, tratamento espiritual para aqueles que já passaram pela entrevista. E temos a palestra presencial também, de terça-feira. Aí na noite de quarta-feira, além da palestra presencial, nós temos também entrevista. E nós pedimos que as pessoas cheguem um pouquinho antes das 20, porque os trabalhos vai das 20 às 21h30, das 20 às 21. Pedimos que as pessoas cheguem um pouquinho antes das 20, para que possam pegar a fichinha da entrevista, para dar tempo, tá ok? Deixa eu botar o prolongador de braço aqui, agora melhorou. Temos passe de harmonização, a palestra presencial com transmissão pelo Instagram, né? O Instagram nosso, @Sociedade Fraterna. Temos um pessoal que cuida da evangelização infantil. Evangelização infantil não é nada mais, nada menos do que eles vão falar lá embaixo o mesmo assunto que nós estamos falando aqui, porém de uma forma diferente, na linguagem que as crianças entendam, tá? Às vezes a gente que não entende a linguagem deles, às vezes brincando a gente passa a mensagem para eles. E temos também o pessoal da mocidade, né? Acima dos 12 anos, mocidade. E a mocidade vai falar do mesmo assunto que nós estamos falando aqui, só que numa linguagem deles. Lembra quando a gente era jovem também, que falávamos de uma forma diferente, né? Hoje, se eu for falar com um jovem, talvez eu não consiga compreender o que estão dizendo, mas faz parte, né? É a nossa evolução. De domingo, também temos o Evangelho Remoto de quarta-feira. Começa às 21h30, vai até às 22h. Se você quiser participar do Evangelho Remoto, a transmissão é pelo Google Meet. O link é pelo WhatsApp da Fraterna, 3644-8610, tá? E no domingo, das 9 às 10 da manhã, nós temos o Evangelho Dominical. E o nosso Evangelho é feito nos mesmos moldes que deve ser feito o Evangelho no lar. E nesse momento eu sempre aproveito e pergunto: quem faz o Evangelho em casa? Nossa, gente do céu. Gente, precisamos fazer o Evangelho em casa. O Evangelho em casa, o Evangelho no lar, é uma luz que nós acendemos no nosso bairro, né? Então é muito importante que façamos. Mas eu não sei fazer. Beleza, vem domingo das 9 às 10 da manhã e aprenda a fazer o Evangelho. E é bacana fazer o Evangelho aqui no domingo porque a gente interage, como deve ser feito em casa. A gente deve interagir. Vamos ler mensagem e vamos conversar sobre. Então isso é o Evangelho. Todo último sábado do mês nós fazemos a entrega das cestas básicas para famílias assistidas. Então, quem puder colaborar, nós aceitamos. A nossa cesta básica é composta de 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 de açúcar, 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de mandioca, 1 kg de sal, meio quilo de café, 2 litros de óleo, 2 pacotes de macarrão, 1 pote de achocolatado e 2 sachês de molho de tomate. Como eu disse, a entrega é sempre no terceiro sábado de cada mês, tá? Nós também estamos com o bazar a pleno vapor. Estamos funcionando. Porém, nós estamos pedindo para que visitem o nosso bazar, que lá tem roupas, calçados, brinquedos e muita coisinha legal. O que eu mais gostei, na verdade, foram os preços. Eu comprei um monte de coisa. Funcionamento: segunda à tarde e à noite, terças e quartas à noite. Também temos a nossa livraria, vários livros interessantes. Funcionamento de segundas à tarde e à noite, terças e quartas à noite. E agora o recado mais importante: precisamos de voluntários para trabalhar.
principalmente no bazar, na secretaria, na livraria, na divulgação, em tudo quanto é canto da casa. Nós precisamos de voluntários. Os interessados, por gentileza, procurar a Edi. A Edi, nesse momento, deve estar no bazar. Mas se você entrar em contato pelo 36448610, você fala com ela, tá? Na verdade é pelo Zap, né? Então, tá? Então, gente, fica aí o convite para aqueles que têm um tempinho disponível e gostariam de nos ajudar aqui, tá? E hoje quem vai trazer um pouco do seu conhecimento, você tem algum conhecimento? Não, diz que não. Mas ninguém menos do que meu professor de espiritismo. Quando eu cheguei aqui foi ele que me ensinou. Então, cara, e gente, eu já estou aqui há 36 anos. Não era para falar, né? Não, eu já estou aqui há 36, pensa aí. Eu 50. 50 anos já. Aqui? Nossa. Então, eu acho que ele sabe um pouquinho. E ele vai trazer um pouquinho desse conhecimento para a gente agora. Luiz Palhares. Ah? Boa noite a todos. Prazer estar de volta nesta casa. O meu amigo Mauro, ele se considera velho, eu não, tá? Então, que ele for da juventude, não entendo. Eu entendo perfeitamente a linguagem do jovem, sim. Ele que não entende porque ele tá velho. Fazer o quê, né? Mas o tema da noite as pessoas ficam pensando, mas por que põe um tema assim, né? É simples, porque é uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. Eu leio bastante o Emmanuel e percebo na leitura que Emmanuel é muito amigo de Paulo de Tarso, espíritos amigos, até porque viveram na mesma época aqui na Terra, né? Naquele tempo. Depois disso, certamente outras encarnações, mas naquela principal deles. Obrigado, Samantha, você pensou no palestrante. Então, naquele tempo, um era Saulo de Tarso, né? E o outro era o Públio, o senador famoso da República da época, né? Que era o caso de Emmanuel, né? Por que eu falo isso? Porque as mensagens de Emmanuel pelo Chico, elas vão muito nas pegadas de Paulo de Tarso, não é? E então a gente observa que o exemplo que é dado, ele serve muito para nós, e por isso que Emmanuel vai nessa pegada. Emmanuel bate muito nisso para a gente prestar atenção nos detalhes. Então, o que quer dizer? Paulo de Tarso, chamado o apóstolo dos gentios, porque ele chegou depois que o Cristo já havia desencarnado, não é? E muita gente aqui leu a história, tal, já conhece, tem outros que não. E ele tinha, o nome dele verdadeiro era Saulo, né? Porque ele era de Tarso, né? Então, naquele tempo era o sobrenome da pessoa era a cidade de onde ele havia nascido e tal, enfim. Então ele era o Saulo de Tarso, e ele era uma pessoa, um doutor da lei da época, que era a lei de Moisés, né? Até então, até antes do Cristo aparecer. E ele era tão fiel àquilo que ele chamava a atenção de todos, não é? E o que dizia a lei da época? A lei dizia que era olho por olho, dente por dente, né? Que é muito conhecido nosso até hoje. Muito bem. Quando o Cristo nasceu, e o Cristo veio falar justamente do contrário, veio falar do amor. Por que essa diferença? Porque era uma diferença de época, né? Então, a gente não sabe precisar os dias, o momento, a hora, mas aproximar... desculpa, hein? Mil perdões, eu não falei boa noite pro pessoal da rede social, desculpa, olha que falha. É que eu não sou artista, não sou acostumado com essas coisas. O Mauro já é artista, valeu, Mauro. Tá assistindo lá fora, viu, Mauro?
Então, muito muito obrigado a todos que estão aí ouvindo. Um abração, um beijo no coração de todo mundo. Desculpa, passou batido, não estou acostumado, desculpa, tá bom? Mas fica aí o abraço. Muito bem, então, o Cristo, quando o Cristo veio para a Terra, com esse compromisso, e depois, hoje, nós sabemos que foi a segunda revelação, a primeira foi o próprio Moisés. O Cristo veio falar de amor e Moisés falava de olho por olho, dente por dente. Então, essa diferença chamava a atenção de todos com respeito a Paulo de Tarso, do Saulo na época, porque ele era fiel àquilo, ele cumpria, era uma lei, e ele era um doutor da lei, né? Ele conhecia, então ele, naquele tempo, como se fosse um juiz, de repente, ele conhecia muito da lei mosaica, da lei de Moisés, então ele aplicava a lei. Então ele pegava as pessoas que fugiam daquela norma e ele punia, não é? E quando o Cristo começou a divulgar a boa nova, que a gente chama, que é o próprio Cristo, a boa nova, né? Que eram os seus evangelhos, ditando, falando de amor e tal, do perdão e tal, falando tudo aquilo, teve muita gente que falou, opa, muito mais interessante do que olho por olho, dente por dente, e começou a seguir o Cristo. Aí ele se viu ofendido por essa mudança de comportamento daqueles que até então respeitavam a eles, a lei de Moisés e tudo mais. Então as autoridades, os sacerdotes da época e tudo mais, eram tudo Moisés, né? Então quando o Cristo apareceu foi um negócio meio estranho. Quem é esse aí, né? Bom, o que ele está falando? Até enquanto ele falou, tudo bem, né? Mas depois ele começou a mostrar aquilo que ele falava, ele dava o exemplo, né? Então começou a chamar muita atenção o Cristo, porque ele fez lá o cego enxergar, ele fez o paralítico levantar e andar, não é? Ele curava os rancenianos, né? Os leprosos, ele abraçava, ele beijava, não pegava nada nele, né? Coisa estranha aquilo ali, todo mundo queria distância e tal. Então o Cristo começou a mostrar a fé, o amor e tal, e isso começou a incomodar os sacerdotes, os doutores e tudo mais. Então Paulo começou a julgar essas pessoas, prender e a julgá-los, não é? Então ele julgava e fazia a pessoa morrer em praça pública para servir de exemplo, né? Então era apedrejado e tudo mais, tal, né? E um dos casos mais assim que emocionou e que depois a gente leu, né? Tivemos esse privilégio de ler. Aliás, o espírita é um privilegiado, porque as informações que nós recebemos, todos recebem, mas a gente que já está acostumado, para nós nos emociona. Os outros, as pessoas que não são espíritas ainda desconhecem essas coisas maravilhosas. Eu, por exemplo, estou lendo pela, sei lá que vez, já perdi até a conta de quantas vezes eu já li o Boa Nova, né, de Humberto de Campos, que cada vez que eu leio eu choro, não tem como, né? É lindo demais. Então não foi diferente que está no livro Paulo e Estevão. Quem leu sabe que é o romance mais lindo de Chico Xavier, na minha opinião, na minha humilde opinião. Então o que aconteceu? O Estevão morreu assim, porque ele era cristão, não é? E o Saulo foi para cima dele, né? Só que o Saulo não sabia que Estevão era irmão de Abigail, né? Está no livro isso, né? E Abigail era a paixão do Saulo. E ele acabou matando o cunhado. Ah, quando ele descobriu, hein? Coitado, ficou desesperado. E a noiva, tchau. Até logo, passa bem, você matou meu irmão, né? Se fosse a sogra, ainda tudo bem, mas irmão não, né? Aí, brincadeiras à parte, claro. Aí ele foi cuidar da vida deles, ficou sofrendo e tudo mais tal. Jesus, tchau. Foi embora, aconteceu tudo que nós já sabemos e tudo mais tal. Até que um dia, Jesus sabia quem era Saulo, sabia da fidelidade de Saulo com Moisés. Então imagina o Saulo comigo, não é? Se o Saulo é assim com Moisés, imagina com o Cristo. Jesus pensou assim, né? Tanto é que falou, vou dar um jeito nessa situação. No dia que Saulo estava indo com os 2 soldados dele para a casa de Ananias, para prendê-lo, porque sabia que ele era cristão e que ele curava as pessoas e tudo mais tal, né? Fazia curas maravilhosas, Ananias, né? Então ele falou, vamos lá na casa desse Ananias, vamos prender ele, tal. Quando ele estava indo no caminho,
montado em seu cavalo. De repente, literalmente, ele caiu do cavalo. Eu brinco sempre, mas é verdade, né? Porque apareceu tipo de um raio assim, tchau, aquela luz era tão forte que o cegou. E ele, o cavalo levantou, ficou apavorado dos guardas, caiu todo mundo no chão lá, com tanta luz que teve, todo mundo assustou, deu aquele trovão, aquele barulho e tal. E ele perguntou: quem está aí? Porque ele deixou de enxergar naquele momento, ele ficou cego, não é? E aí Jesus só fez a voz, né? Só fez: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele ficou apavorado: quem está falando tal? E aí Jesus conversou com ele e tal. Aí ele passou a crer, porque era com ele que estava acontecendo, então mudou tudo. Aí ele pegou, Jesus disse para ele: você não está enxergando, vai lá eu que estou dizendo isso, tá? Não sei as palavras exatas, né? Não sei o que Jesus disse na época. Ó, monta aí no teu cavalo e vai lá na casa daquele cara que você ia apedrejar lá e matar, julgar e matá-lo, um tal de Ananias lá, que ele vai te curar, vai lá, né? E aí ele pegou humildemente, subiu no cavalo e foi lá. E chegou lá, Ananias fez lá o trabalho espiritualizado de cura e tudo mais, e ele voltou a enxergar. Bom, ele passou a ser cristão a partir daquele momento, não é? Por quê? Porque ele era um doutor da lei, então ele tinha facilidade de comunicação, de escritas, ele escrevia perfeitamente, ele sabia como. Se você pegar os evangelhos que tem Paulo escrevendo, ele está escrevendo para os locais onde ele passava, onde ele conhecia as pessoas, ele mandava recado. Por que ele fazia isso? Alguém teve curiosidade de saber? Ele fazia isso porque ele não podia mais sair na rua. Como é que pode alguém que matava, apedrejava a turma na praça pública porque era de Moisés, agora de repente virou contra Moisés? Como é que eu vou explicar isso para os outros? Presta atenção. E aí ele tinha que escrever, porque ele foi preso. Ele foi preso como cristão. Mas como ele era muito influente e tinha muitos amigos, não é? Um amigo dele chegou lá, o poderoso lá, que era tudo poderoso, era senadores, era governador, aqueles caras da alta, né? Aí falando assim para ele: eu vou soltar você em consideração ao seu passado e você desaparece, você não fica mais andando por aí de bobeira não, porque senão o nego vai matar você apedrejado, igual você matou um monte de gente. Ué, de repente o cara virou cristão e não acontece nada com ele, né? E aí o que ele fez? Ele se recolheu, eu não sei onde, que não tenho endereço até hoje, e começou a escrever. Então tudo que você pega no evangelho você vê lá: Paulo a fulano, Paulo a ciclano, Paulo. Ele mandava as correspondências falando do Cristo, que ele foi ter com os apóstolos e com Maria de Nazaré, para saber quem era o Cristo, não é? E aí ele começou a desenvolver o cristianismo. Ora, como pode assim, numa mesma existência, acontecer tudo isso? Nunca se questionaram? Eu me questiono pra caramba, vocês não se questionam. Tem que se questionar. Por quê? Porque através do questionamento eu fui saber o porquê. Ué, como é que pode? O camarada mandava matar um monte de gente e tal, e fazia, e de repente o cara virou santo. Vai contar a história para outro, não é? Literalmente seria isso, né? Só que aí eu fui pesquisando, e fui saber. Então ele fala, Emmanuel fala nesta mensagem que eu estou dizendo, Emmanuel fala do prosseguimento do seu compromisso, não é? Então nós temos alguns exemplos que eu sempre dou. Paulo de Tarso é o principal deles, mas não é só ele não, tem mais gente. Tem mais gente aí que nós nunca fomos saber, não é? Maria de Magdala é um outro caso, não é? Era chamado na época a mulher da vida, não é? Era uma pessoa que tinha lá a sua moral meio que suspeita, não é? No entanto, um belo dia, ela estava na casa dela, ela vinha vindo para a casa dela, e ela viu aquela multidão, e aí ela olhou assim de longe, ela falou: quem é aquele, né? Porque Jesus era bonito, né? Jesus era bonito pra chu, e ela gostava de um homem bonito, ela ficava olhando e tal, né? Ela, quem é? Ela falou: não, aquele lá é o Jesus, é o famoso Jesus de Nazaré. Ela falou: nossa, eu gostaria de vê-lo de perto. Mas tinha uma multidão de gente, ela não conseguia ficar, porque ela não podia andar em qualquer lugar, na época. Aí como é que se diz, secretária dela, não sei como é que fala, né? A mucama, sei lá como é que é, dela, falou assim: eu sei onde ele fica. Ela falou: sabe?
Sei, ele fica na casa do pescador, né? Lá em Carfanaum. Tinha uma divisão do rio, né? Tinha que atravessar de barco, né? Aí ela falou assim: eu levo você lá. Tá bom, então nós vamos marcar e vamos. E um belo dia, ela foi, né? Ela foi, gente, a partir daquele dia que ela olhou para os olhos do Cristo, nunca mais ela voltou a ser a mesma pessoa. Vamos lembrando de Paulo de Tarso, que precisou literalmente cair do cavalo, ficou cego e tal, e vamos lembrar de Maria de Magdala, Maria Madalena, para quem mais íntimo, né? Que ela não precisou de nada disso. Presta atenção. Ela foi lá, bateu os... Quem bateu os olhos naquele espírito de luz, aquela coisa, aquele magnetismo maravilhoso, fantástico, como que não ia fazer, né? Aí ele só olhou para ela e teve com ela o mesmo que qualquer outra pessoa, nunca reparou um erro, nunca falou um A, não é? Conversava sempre com conversas elevadíssimas. E aí Maria falou: parei. Sabe o que ela foi fazer no dia seguinte? Dia seguinte, entre aspas, né? Não sei se foi eu que estou falando também, né? Sabe o que ela foi fazer da vida dela? Ela foi no vale dos leprosos trabalhar. No dia seguinte. Nunca mais cometeu nenhum erro, porque ele disse para ela: vai, filha, e não peques mais. E ela foi e não pecou mais. Então ela se recuperou numa única existência. Presta atenção, conta no livro Boa Nova. Quem não leu, leia, porque é fantástico, é maravilhoso. Conta no livro que ela desencarnou do mal de Hansen, da lepra, porque, claro, trabalhava lá no meio deles, dava comida, nunca mais saiu do vale lá, ajudando. E ela desencarnou, fechou os olhos lá no vale. Quando ela abriu os olhos espiritual, ela estava nos braços do Cristo. Olha que coisa, gente. Arrepia, né? Então, por que isso? Paulo de Tarso, Maria de Magdala e tantos outros que a gente vai ficar falando, né? Mas, para dar um exemplo para a gente, que não importa o passado, quando nós adotamos o presente como uma transformação em benefício nosso. Olha que coisa interessante. Avancemos, ele diz, não é? Emmanuel diz: avancemos, é o nome da mensagem. Esqueça o que está atrás. Por quê? Porque o que nós levamos com a nossa consciência é nosso. Nós vamos pedir a recuperação disso tudo espiritualmente, tá certo? Então, sabe aquela pessoa que aqui muita gente conhece, com certeza, né? Eu conheço algumas, fumante inveterado. Sabe aquelas que acendem o cigarro na bituca no cigarro, que fala, né? Sabe, que fuma o dia inteiro, a gente fala, come cigarro, né? Sabe essas pessoas que falam assim: eu vou morrer fumando e não paro de fumar. Sabe por quê? Porque não adianta mais, já tô ferrado mesmo, já tô com enfisema pulmonar, já tô com isso, já tô com aquilo e tal, né? Essas pessoas são ignorantes espiritualmente e desconhecem o valor do sacrifício, que é a transformação de qualquer vício. Tá certo? O fanatismo por qualquer coisa. Então, eu estou dando o cigarro como exemplo, mas tem tantos outros, não é? Então, eu tenho uma conhecida minha que falou assim para mim outro dia, eu falei: para de fumar, ainda é tempo, parar de fumar, né? Mas já estou ferrada e tal. Eu falei: sim, mas sempre é tempo de parar. Ela falou: não, inclusive se eu morrer aí de uma hora para outra, se eu tiver um piripaque, você bota uns 4, 5 maços de cigarro no caixão aí para mim, né? Eu dei risada e falei: pera, eu não vou gastar esse dinheiro à toa, porque ninguém vai fumar, você não vai fumar, com certeza, né? Falei: e outra coisa, tem que pôr o cigarro e pôr o fósforo, porque sem acender o cigarro também não funciona, né? Tem que pôr os dois, né? Então as pessoas falam isso por quê? Porque desconhecem o que fez Paulo de Tarso, o que fez Maria de Magdala,
que teve um esforço muito grande próprio para a transformação de uma coisa que estava errada. Então, essa humildade de reconhecer o erro, não é? Essa vontade de querer mudar. Agora, nós podemos fazer um comparativo muito forte com relação a isso que eu estou falando. Por exemplo, se eu sou um cara vida torta, e Jesus aparece na minha frente, eu acho que eu mudava na hora também, né? Não é isso que a gente pensa? Mas peraí, mas foi Jesus que apareceu para eles, não foi qualquer um, né? Não é verdade? Então, mas hoje, 2000 e poucos anos que se passaram do Cristo, nós temos a possibilidade de entrar numa casa, falar do Cristo, sentir a presença do Cristo, não é? Quando estamos numa sala de passe, que estamos recebendo um benefício, quando estamos rezando, quando estamos fazendo a vibração de amor pelo próximo. Vocês não sentem a presença de Jesus? Eu sinto, eu me arrepio inteiro, eu sinto a presença de Jesus. Então nós não precisamos mais ter, não é? Pelo sentimento, por aquilo que eu tenho plena certeza absoluta de que é verdadeiro, eu consigo sentir a presença do Cristo e começo a lutar, a batalhar, como fez Paulo de Tarso, como fez Maria de Magdala, para mudar o mínimo que existe em mim, que eu reconheço como erro. Ninguém precisa me falar nada, ninguém precisa me acusar de nada, eu sei onde eu erro, eu sei quando eu bato na trave, não é? Então essa luta, ela vem desde eles, presta atenção, como nós não estamos tão distantes assim, são 2000 anos para a espiritualidade, nada, é uma vírgula, nós somos eternos, o tempo da espiritualidade é outro completamente diferente do nosso. Então, o que Paulo de Tarso nos diz através de Emmanuel, na mensagem, que nós devemos não nos ater aos nossos erros, mas nos ater a parar de cometê-los. E isso não é fácil, são vícios. Eu citei aqui o viciado em cigarro por esse motivo. É fácil parar de fumar? Não. Tem o dependente e tem o viciado, né? A gente sabe disso, isso é medicina, né? O dependente é complicado. Se ele para de fumar, ele passa mal, ele desmaia, ele perde, parece que vai morrer, né? O viciado vai indo, para, não tem problema. Eu já fui no passado também, muitos anos atrás, mas também já sei o que é isso, né? E o dependente é complicado. Então, tá, muito prazer. É muita luta necessária para se mudar uma vírgula em nós. Então Emmanuel fala sobre isso. Se propõe a mudar daqui para frente, esqueça o passado, porque se você ficar se atendo ao passado, você não faz o presente, porque a sua mente não lhe permite, entendeu? Sua mente não lhe permite, não é verdade? Então é preciso luta. Eu encontrei um médium passista, amigo meu, de uma outra casa, numa festinha de aniversário, até da minha filhada. Ô Zé, vou chamar de Zé, tá? Ô Zé, você sumiu, pô, não vi mais você lá no centro? Ele era passista, aplicava passe, né? Ele falou assim pra mim, olha, Palhares, eu não vou mentir pra você não. Então tá. Eu trabalhava na casa lá, aplicava passe, tudo direitinho, então. Aí eu saía do fim do trabalho, encerrava o trabalho, eu descia pra minha casa. Chegando na esquina da minha casa tem um barzinho lá, né? Aí tinha uns amigos meus lá, jogando palitinho, aquilo que os caras fazem no bar, né? Fala mais da vida dos outros pra caramba, joga palitinho e tal, muito bem, né? E aí eles me chamavam, e eu falava, poxa, eu não posso entrar aí vindo do serviço espiritual agora, tal. Então, conversava com eles, falava, desculpa, eu não posso entrar por causa disso e tal. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Porque a obsessão, ela é muito mais forte do que nós, né? Ela persiste muito mais, né? E aí ele falou assim, eu cheguei à conclusão seguinte, eu tinha que escolher, ou eu ia para o centro ou eu ia para o bar com meus amigos. E eu, infelizmente, ele falou assim para mim, eu escolhi ir para o bar com os amigos. E você não me leva a mal? Eu falei, não tem que levar nada a mal, falei para ele, né? Mesmo porque não tem nada a ver com a sua vida, né? Agora,
como espírita que sou, e divulgador da doutrina que sou, eu só tenho que te mandar um recado. Pois não. Eu falei, então, uma das piores situações dos seres humanos quando desencarna, falei para ele, é aquele médium falido. A mediunidade falida é triste quando você chega na espiritualidade. Por quê? Porque a mediunidade é um dom que Deus lhe deu e você dispensou, não quero, não é? É a mesma coisa eu amanhã levantar e falar, a partir de hoje não faço mais palestra. Não, eu não vou fazer mais palestra, tem 500 negros atrás de mim para fazer. Sem palestra não vai ficar. Quem vai ficar sem trabalhar sou eu, não é? Não é? Então, que história é essa, né? Não. Então não é assim que funciona. Então nós aprendemos com a mensagem de Emmanuel, falando de Paulo de Tarso, que nós devemos esquecer o resto, não é? Esquece o resto e daqui para frente determine aquilo que você quer e vá fazer, vá executar. Por quê? Mas eu tenho dívida dessa mesma vida do passado que eu fazia coisa errada. Não se preocupe com isso, porque um dia você vai pedir o resgate disso. E quando você pedir o resgate disso, você vai ter mais consciência. Então vai ser muito mais fácil do que compulsoriamente, que tudo que a gente faz na marra é complicado, não é? Você a partir de agora vai ser obrigado a fazer. Poxa, que coisa mais lamentável. Quando é à vontade, não, eu tenho uma dívida aí, parcela para mim isso aqui, parcela. Quando é que você aguenta pagar? Aguento pagar tanto. Então pronto, assina aqui, acabou o problema, não é? Agora se vem lá o oficial de justiça na sua casa, fala assim, o seu processo tal, tem que ir lá e pagar à vista. E agora como é que eu faço, né? Dá o desespero. Seria a mesma coisa. Deus faz em parcelas longas para nós. E quando eu achar que devo, quem tem pressa de se acertar somos nós, porque nós sabemos, aí nós temos a consciência do certo e do errado. Eu tenho a consciência do que eu fiz, do que eu fiz. Só que eu tenho um ponto muito favorável, que foi a minha transformação e o que eu pratiquei depois dessa transformação, não é? Então talvez eu tenha uma caixinha lá que vai pondo vibrações boas e uma que é as negativas. De repente a negativa está desse tamanho e as boas estão desse tamanho, porque eu compreendi isso. Então é isso que Emmanuel nos chama a atenção. Por que eu vou ficar preso ao passado se eu posso mudar o presente? Não é? Então vamos fazer um final diferente, como diz o Chico na mensagem famosa, não é? Vamos começar novamente aqui e vamos fazer um final diferente. E o resto depois acertamos. Nós não vamos falar aqui do que passou Paulo de Tarso, o Saulo, como depois que virou Paulo, as encarnações que ele teve depois com as responsabilidades que teve. Não estamos aqui citando isso. Nós estamos falando dele hoje, né? Do evangelho que ele escreveu. Maravilha. E o que ele teve que fazer para resgatar tudo aquilo que ele fez? Acha que passou barato? Com certeza não. E Maria de Magdala também ficou tranquila, sossegada? Certamente não. Não é? Assim como também o Judas também não ficou. Cometeu um escorregão lá e depois se arrependeu e ficou desesperado, cometeu um suicídio, piorou a situação. Olha como é que as coisas funcionam. Se nós prestarmos atenção na história do Cristo, não é? Nós vamos começar a prestar atenção em nós, única e exclusivamente em nós, não é? Porque somos indivíduos, eu repito isso 1 milhão de vezes, somos indivíduos. Nós não vamos responder pelo outro, nós vamos responder por nós, não é? E a proposta do Criador, do nosso Pai Criador e consequentemente do nosso Mestre Jesus, é que a gente se ame. Olha que coisa difícil, não é? Se a pessoa fosse o contrário, se ele falasse, vão se matar todo mundo, aí ia ser difícil, não? Mas o amor, se amem, e a gente não consegue. Olha que coisa, veja a nossa imperfeição, não é isso? Então foi isso que disse para o Paulo de Tarso, falou do amor, não é? Você está fazendo o caminho errado. Se você ama, você não mata, você não maltrata, você não judia, você não... O amor é o amor incondicional,
Amor de ser humano, não é de homem e mulher, mulher e homem, não, e nem de mãe e filho, nada disso. Amor de ser humano, não é? Porém, compreendemos o momento do planeta Terra, porque a gente vê muitas injustiças. Eles falam, pô, mas que amor é esse? Não é? Essa semana, fim de semana, na minha casa é assim, a gente discute espiritismo lá direto, né? Domingo tá lá almoçando, de repente sai um pega lá falando, mas aquele cara que comprou a rede social, bilionário aí, pagou não sei quanto. Aí o meu neto falou assim, pô, vô. Ó, meu neto já falando, pô, vô, né? Você também tá aí, viu? Não fica dando risada de mim, não. Que nós fomos vô na mesma época, lembra? Meu jovem. Meu neto falou assim, pô, vô, mas esse cara aí, se ele quisesse, ele acabava com a fome da África. Eu falava assim, acabava mesmo. E aí ele ia mudar de nome, ele ia chamar Deus. Eu falei pra ele, mas como assim, vô? Ué, como assim? Como assim? Lá é o resgate. Falei pra ele, você não fala mal dos políticos que roubam, que desvia dinheiro, que desvia da merenda escolar. E você acha que eles vão nascer onde? Em Pirituba? Não vai nascer lá no continente africano, naqueles locais difíceis. Por quê? Porque eles têm resgate, é eles que pedem, aliás, para ver se dá uma equilibrada na situação. Então, não é questão de, a África, claro, vamos lamentar, vamos rezar, vamos pedir, vamos vibrar positivamente. Mas é o nível espiritual que a Terra ainda vive, que o Cristo ainda está carregando nas costas. Ele que nos carrega, né? Não é? Pô, 2000 anos atrás teve aqui, mataram ele na cruz porque ele curava, falava de amor. O que esse cara quer aí? Político? Quer tomar meu lugar de governador? Não, né? E eu me lembro que eu perguntava à minha mãe quando eu era menino, né? Minha mãe era muito católica. Mãe, esse tal de Pilatos aí, por que ele lavou a mão? Ela falou, então, ele não tem culpa, filho, porque ele mandou o povo escolher o que queria. Eu falei, depois que eu cresci, que eu vi como a minha mãe era inocente, coitadinha, né? Minha mãe era inocentinha, coitada, né? Mas, claro, é óbvio, né? Que era política. Até hoje a política prejudica no mundo. Imagina naquele tempo, né? Então, tá, muito prazer. O Cristo nos coloca como exemplo, não é? E o nosso exemplo maior hoje, do que nós estamos falando, é Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Por quê? Pela recuperação espiritual. Só isso, nada mais, não é? Então, deixa para trás o que é de trás e vamos daqui para frente mudar tudo. E aquela bagagem que você tem lá atrás, do que você fez errado, mas isso aí no futuro você vai acertar a conta por si só, né? Claro que em dosagens menores, pelo feito de bem que você a partir daí começou a fazer, não é? Então muda tudo na nossa vida, tá certo? Agora, não nos esqueçamos, e isso eu bato muito nessa tecla, né? Porque eu vivo isso no dia a dia na minha vida. Eu falo para as pessoas, não confundam as coisas espirituais com as materiais, ok? A gente recebe mensagem de incentivo de vida de manhã, bom dia, eu recebo, meu celular vai quando eu ligo ele, né? 500 lá, que você tenha um dia maravilhoso, de sucesso, e não sei o que, e bacana. Se tudo aquilo desse certo, eu compraria a empresa aí da mídia social aí, porque eu tinha tanto dinheiro na vida, né? Se isso funcionasse, né? Então não é assim. A espiritualidade, ela preza, primeiro ponto, pela nossa moral, o nosso desenvolvimento moral, não é? Mas eu tenho que viver, claro. O dinheiro pode ser uma aprovação na tua vida e você nem sabe. Então, quem tem muito dinheiro é uma aprovação muito mais grave do que o pobre que não tem nada. Muito pior. Por quê? Porque o dinheiro ostenta. E a ostentação mata o espírito. Não tem como. Jesus falou sobre isso com meia dúzia de palavras. Não sei nem se tem meia dúzia. A porta é estreita e a porta larga. Pronto, acabou. Não é? O dinheiro é a porta larga. Você compra o que você quer, você faz o que você quer, né? Já pensou o cara que tem bilhões na conta vir ser atendido no pronto-socorro de Pirituba? Não vai, né? Então, né, no mínimo, um Albert Einstein, né? Claro, tem dinheiro, vai lá, paga, gasta 1 milhão lá e acabou. E nós vamos aqui no pronto-socorro de Pirituba, fica ali rezando, vendo os nossos irmãozinhos todos na fila esperando, um tossindo, o outro não tem respirador lá, né? Não tem uma criança chorando aqui, a outra lá,
Essa é a nossa vida. Só que nós assistimos coisas que nos elucida espiritualmente. Basta que tenhamos os pés no chão, não é verdade? Porque tem gente que fica bravo, né? Então é diferente. A minha filha mais nova, ela é brava, paixão. A Glaucia, você conhece ela, né, Priscila? Então ela é advogada e ela é bravinha, sabe? Então ela estava com dor de ouvido, eu falei para ela, vamos no médico, vamos. Ela falou, mas você não vai lá não pode ser. Não, então vamos ali no Portinari. Cheguei lá, o médico é um argentino, ele é psiquiatra, cardiologista, ele é tudo, né? Argentino, né? Falando meio, tal, muito bem. Aí examinou o ouvido dela, vamos dar uma dose dupla de analgésico nela, que tudo bem. Aí ela olhou pro médico e falou, quanto custa isso aí? O cara falou lá, não sei, R$200. Ela falou, o quê? Eu vou na farmácia, compro Novalgina e tomo lá e custa 30. Você tá me achando um cara de trouxa? Falou pro médico. E o médico olhou para mim e falou, o que você passa? O que você passa com ela? Eu falei, não, é que ela é meio brava. Mas tá brava por quê? Ela falou, sai, vai descartar, foi embora. Ela ficou nervosa, que ela estava com dor de ouvido, muito dor de ouvido é triste, né? Aliás, dor nenhuma é boa, né? E aí ela foi embora, e eu saí e falei, filha, você me fez passar vergonha. Pai, ele está querendo roubar a gente. Eu falei, não é assim, né? E tá, mas tem gente que é brava. No pronto-socorro, então, Ave Maria, tem gente que chuta até o guarda, coitado, que abre a porta e fecha a porta, não é? E eu tenho um amigo que foi internado no pronto-socorro. Ele gostava de beber um pouco, vizinho lá da áurea da minha cunhada, sabe? E ele foi pular da laje e quebrou os 2 pés. Tava bêbado, né, coitadinho. Mas eu não sabia de nada disso, eu estava na minha casa, eu não estava lá, que lá é onde é o centrinho nosso, lá, o Irmãos Unidos, vizinho, né? Mas eu tenho amizade com ele há muitos anos, tudo mais. Aí não sei se foi a Cecília, quem foi minha mulher, me lembro que estava meio com febre, então eu levei no pronto-socorro. E chegou lá, eu estava num setor e eu escutava uns gritos lá dentro. Falei, nossa, estão matando o nego aí. Mas o tonto aqui, que é curioso pra caramba, fui pôr a cabeça para ver quem era. Quem era? Era o cara lá, o vizinho, bêbado. Quando ele viu assim, ele olhou e falou, Palhares! Ele deu um grito que o pronto-socorro inteiro ficou sabendo que eu chamava Palhares. Eu falei, ih, caramba, e agora, né, cara? Aí ele falou, vem aqui. Aí o médico falou, o senhor conhece ele, vem aqui, me ajuda. Eu falei, não, vem aqui. Aí me levou lá para dentro. Ele não queria deixar engessar o pé. Aí o médico falou, conversa com ele, o senhor conhece ele, porque ele está querendo bater em todo mundo, que ele era fortão, sabe? Aí eu falei, o meu amigo, né, chamei ele, ô Maurício, calma, meu irmão. Não, eles estão querendo me matar, não deixe eles me matar. E gritava, e o pronto-socorro inteiro escutando o cara. Bom, aí eu, né, vendedor, né, tchu no chaveco e tal, pá. Aí conseguiu pôr a bota dele lá no pé, nos 2 pés, ficou engessado não sei quanto tempo. E eu falei pra ele, rapaz, a bebida tá acabando. Não, eu só tomei uma branquinha lá. É que os meninos correram lá da laje, você conhece. Eu falei, tá bom, imagina, né? Podia ter se matado, né? Podia ter caído de cabeça lá e morto, né? Então eu falei pra ele, um monte de coisa. Mas fazer o quê? Faz parte. Então tem gente, só pra gente distrair um pouco, eu tô contando essas histórias. Mas na verdade é assim, quando nós vamos no pronto-socorro, eu tô falando de Pirituba, pode ser qualquer um, que nós chegamos, não é? Se você entrar fazendo uma prece, muda totalmente, né? O atendimento, o médico vai descobrir o que você tem mais fácil. Sabe por quê? Porque os espíritos vão ter acesso a tudo isso, não é verdade? Então nós que somos espíritas, que temos essa consciência, temos que utilizar disso, entendeu? Eu já cansei de falar isso para minha filha. Falei, quanto mais com raiva você entrar, quanto mais, pior para você. Presta atenção. Faça uma prece, leva o pensamento a Jesus, o médico dos médicos, peça para ele, e aí os espíritos vão na orelha do médico, ela tem tal coisa, dá tal remédio, e o médico vai pegar, vai fazer uma receitinha, você vai ficar boa, você vai ser atendido. Agora, o resto é paciência, nós precisamos ter paciência, não é? A paciência é uma virtude muito grande, uma enorme virtude, que nós precisamos ter em todos os aspectos da nossa vida. É difícil? Lógico que é. Quem disse que seria fácil? Não é fácil, nós temos que ter muita paciência. Agora, está na nossa mão. Então isso tudo que eu estou falando, por quê? Porque Paulo de Tarso mandou um recado, não é? E se você trouxer esse recado para os dias de hoje, é mais ou menos isso. Quando eu vou botar a data de transformação da minha vida daqui para frente? A proposta é nossa.
Então vamos fazer isso o quanto antes, para a gente poder alterar o nosso futuro próximo, não é? Mas se durar, mas eu já estou velho, e daí? E daí que está velho, não é verdade? Eu estou completando 50 anos de espiritismo esse ano aqui, eu e a Cecília, minha esposa. Nós entramos nessa casa aqui, a gente era namorado, né? E estamos namorados até hoje. Então vai assim, 50 anos, mas tem muita gente que tem 1 ano, 2 anos de espiritismo que já fez muito mais que eu. Entende o que é isso? É a pessoa, é o amor, é a dedicação com que se faz as coisas, não é? Tem gente que acontece um problema na vida, desanda, cai para bebida, cai para as drogas, faz um monte de coisa, e tem outros que acontece uma coisa, vem para casa espírita, descobre um caminho, faz uma coisa. Está aqui na minha frente, aqui, ó. Tá certo? Se dedica, mostra o amor, a confiança no Pai, em Deus, em Jesus. É isso que tem que ser. Então o recado de Emmanuel é justamente esse, tá bom, gente? Como o Mauro disse que vai comemorar o Dia das Mães, ele não é ele a mãe, tá? Não confunda, tá? Ele vai falar lá para comemorar, tá bom? Então, eu queria dizer que eu gostaria de ver o rosto de todo mundo, mas está todo mundo mascarado. Tem gente que eu não ligo, que fica de mal. O Mauro, por exemplo, é um que eu não ligo. O Paulo fica de máscara o tempo inteiro. Mas a Priscila, né, as meninas tão bonitas, podia estar mostrando o rosto. Você não tem problema. Então, gente, um beijão no coração de todo mundo. Muito, muito, muito agradecido, Maurão, de vocês me convidarem mais uma vez. A Edi, você, o nosso ilustre maestro. Aliás, eu vi vocês cantando lá no caminho, falando, vocês viram que bonito? Coral não, caminho, eu assisti pelo vídeo, hein? Bacana, muito legal mesmo, parabéns para vocês. Inclusive nós fomos no Barçanufo, eu vi lá, muito legal, parabéns para vocês, que Jesus nos abençoe a todos, que permita que possamos enxergar esse recado de Emmanuel, né, falando de Paulo de Tarso, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, e que a gente possa ter isso como exemplo na vida, ter paciência e seguirmos em frente, e pôr uma data, a partir de agora eu vou agir de tal forma, tal, e a gente começar a mudar, tá bom? Muito obrigado a todos, de coração. Gente, hoje nós vamos agir de forma um pouco diferente do normal. Agora eu vou pedir para que os pais, as mães das crianças que estão lá embaixo, para que desçam, que eles estão necessitados da presença de vocês, tá? O restante eu vou pedir para que aguardem só um minutinho para que a gente possa fazer o encerramento, tá bom? Então os pais, as mães principalmente, né? E você não fica todo feliz não, volta para cá que você vai fazer uma vibração pra gente. Legal. Tá bom. Com a musiquinha aí? Sim. Muito bem. Então vamos nos preparando para esse encontro mental e de sentimento, de coração com o Mestre Jesus, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo, esse Espírito maravilhoso que desenvolveu todo esse trabalho, que tem um trabalho incansável, incessante para a nossa evolução no planeta Terra. Ele é o responsável por tudo isso. E quando a gente assiste ainda em que degrau estamos pisando ainda, né? Estamos tão distantes da evolução, mas estamos a caminho, Mestre. Acima de tudo agradecemos de todo o nosso coração. Perdão, às vezes que desanimamos, às vezes que duvidamos, não é? Tem momentos das nossas vidas, Senhor, que a impressão que dá é que estamos abandonados, que estamos ao relento, que estamos completamente abandonados, quando isso não procede, porque temos que ter fé inabalável, não cega, mas inabalável. Então, Senhor, quando notamos os nossos irmãos que vivem jogados pelas ruas, dependentes de produtos químicos, drogas, bebidas e tudo mais, nos corta o coração, Mestre querido, porque vemos tanta dificuldade na transformação e na mudança desses espíritos. Mas aprendemos nessa doutrina maravilhosa de Kardec que temos que vibrar amor,
que temos que ter fé, que temos que prestar atenção na vida. E nós fazemos isso neste momento, vibramos por todos. Os nossos irmãozinhos também, da mesma forma, encarcerados nas cadeias públicas, nas penitenciárias, Fundação Casa, os jovens, os meninos, que possam receber um pouquinho do seu amor, mestre querido, para ver se consegue mudar um pouco que seja, sentir algo de bom, porque é tão difícil viver nas trevas, é tão difícil viver em vibrações ruins, negativas, é tão ruim estar desacreditado de tudo, Senhor, e nós gostaríamos de recuperar esses irmãos todos. Não temos essa capacidade ainda, mas aqui vai a nossa vibração, o nosso pensamento positivo para todos eles. Da mesma forma, também nós vibramos por todos os nossos irmãos que estão com problemas de saúde, nos hospitais, pronto-socorros, casas de saúde ou em seus lares, em seus leitos de dor, com problemas sérios, físicos. Que o Senhor, médico dos médicos, possa emanar uma vibração para todas essas pessoas, que possam se acalmar e que a fé possa voltar, a confiança na vida, e amenize a dor de cada um, Senhor. Vibramos, Senhor, pelo nosso país. O nosso país está meio conturbado, com problemas políticos, problemas sociais que sempre existiu. Nós vibramos para que os amigos espirituais possam receber as preces de todos os cristãos, os católicos, os evangélicos, os espíritas e tantos outros. Recebam essas vibrações e derramem sobre os locais apropriados de mais necessidade, não é? O Congresso Nacional, a Suprema Corte, o presidente, o vice, os governadores, os prefeitos, as autoridades, enfim, do nosso país, para que possam tentar pelo menos fazer um governo mais justo para a população, principalmente os mais carentes e, acima de tudo, as nossas crianças, os homens de amanhã. Vibramos, Senhor, pela paz do nosso planeta Terra. Não queremos mais guerra. Vibramos pela Rússia e a Ucrânia. Esses dois senhores que não estão vendo o estrago que estão fazendo, não só para a população, mas para seus espíritos, porque terão que responder cada pedaço que cada ser humano está passando lá nesse momento. Pobres homens, pobres homens. A nossa vibração vai para eles, para que promovam a paz o mais rápido possível. Vibramos, Senhor, pelos nossos familiares, pelas nossas casas, residências, por todos da nossa família. Que Jesus possa abençoar a todos. Vibramos por todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje. Vibramos por aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Jesus, com seu amor, possa estar presente em todos os lares. E nós encerramos essas vibrações pedindo por nós mesmos, né? Que os amigos espirituais possam nos abençoar, possam nos levar pelos caminhos mais certos, possam nos ajudar no dia a dia, na nossa vida, a nossa saúde física e mental, possam nos ajudar nos trabalhos, aqueles que ainda têm vida profissional, possam ajudar no equilíbrio dos nossos lares e possam nos ajudar, acima de tudo, na prática do Evangelho de Jesus. Agradecemos ao Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, e encerramos com a oração que Ele mesmo nos ensinou e nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de paz.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim, então, nós damos por encerrados os trabalhos desta noite. Agradecemos a presença de todos vocês que vieram presencialmente e a presença de vocês que estão em casa nos assistindo pacientemente, se deliciando também com todo esse aprendizado. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muita paz. Vão com Deus. Certo, senhor.